verso 1. O subtítulo aí diz, né, integridade e comunhão com Deus, no Salmo de Davi. Verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Davi ele começa com essas duas perguntas, né? E eu creio que você se lembra, né? Quando falamos de tabernáculo, você se lembra quando o povo de Israel, eles viviam mais ou menos tipo um cigano, né? E a maioria deles habitavam em tendas, né? E o templo também, né? E no caso aqui o tabernáculo, era uma espécie de uma enorme tenda, né? Tanto que é mencionado nas Escrituras a tenda da congregação. Ou seja, resumindo, o tabernáculo aí era a casa de Deus no deserto. E é isso que Davi está dizendo, né? Fazendo uma alusão, uma figura, né? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ou seja, quem habitará na tua casa? E depois ele vai usar o mesmo sentido, né? E ele diz, quem poderá morar no teu santo monte? Né? Uma referência aí ao Monte Sião. Se você se lembra, depois que Israel rompeu ali o deserto, né, e chegou em Canaã, agora não havia mais a necessidade de monta uma congregação, monta um tabernáculo, uma tenda e desmonta. Vamos estabelecer um local fixo agora para podermos nos reunir, né? Um lugar fixo para reunião. E é claro, né, então o monte ali simbolizava essa casa fixa de Deus em Israel. E mais uma vez precisamos nos lembrar que isso é apenas um recurso, né, de linguagem, é apenas algo simbólico, né? Porque Deus nós não podemos contê-lo em uma estrutura, né, com 4 paredes, nem mesmo o templo. Como você se lembra, né, que Deus ele não pode ficar ali, que Deus vai caber dentro deste prédio, por exemplo, não vai caber. Então é apenas uma figura, né, de linguagem de nós estarmos ali prostrados diante de Deus e vivermos uma vida a cada dia ali quebrantada aos pés do Senhor e vivermos com integridade. Então Davi ele começa o seu salmo com esta pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E agora nós temos a resposta. No verso 2. Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração. Você pode notar que Davi, ele faz essa pergunta, quem poderá morar na tua casa? E logo no verso 2 ele nos dá a resposta e ele diz, aquele que vive com integridade, aquele que tem uma vida reta, uma vida justa. E aí agora do verso 2, da segunda parte, né, na parte B do verso 2, em diante, Davi vai simplesmente mostrar ou ilustrar o que é esta vida íntegra, né, o que é andar de maneira íntegra. E ele começa dizendo, aquele que pratica a justiça e fala a verdade de coração. E é importante você atentar a essas orientações que Davi está dizendo, de quem vive com integridade, né? E como que essa pessoa, como nós vemos isso. E ele diz, pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia o seu amigo, aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, aquele que rejeita o desprezível no sentido do seguinte, aquela pessoa corrupta, né? Então, se você olha para um corrupto e você não o despreza, Davi está dizendo que você não anda com integridade, você não é íntegro. Se você olha para o corrupto e você não o rejeita, você não o despreza, há algo de errado com você, você não está tendo um andar íntegro. E, em contrapartida, ele faz um contraste dizendo, mas que também honra os que temem o Senhor, o que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo, que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. E ele conclui dizendo, aquele que agir assim nunca será abalado. Ele pergunta quem poderá habitar no tabernáculo, quem poderá morar no teu santo monte, e ele resume dizendo que aquele que vive de maneira íntegra, aquele que vive com integridade. E ele diz que os que vivem desta maneira, eles nunca serão abalados. Se você notou,
né, e o tema aqui da minha mensagem é basicamente aí o verso 1. Quem poderá morar no teu santo monte? Quem pode, né, estar aí na presença de Deus? Se você parou para analisar e observar esses versos iniciais, você pode ver que Davi ele trilha um caminho completamente diferente dos homens modernos. A pergunta do homem moderno, inclusive de muitos líderes religiosos que tentam conduzir ao povo por esse caminho, é justamente o seguinte: o homem moderno ele está preocupado não em viver com integridade, ter um andar íntegro e reto diante de Deus. A preocupação do homem moderno é justamente como ficar rico, como ser um sucesso aos olhos deste mundo, como conquistar muitas coisas neste mundo. Quando nós olhamos para Davi, a grande preocupação de Davi, a sua grande motivação é como morar com Deus, como ter uma comunhão contínua com Deus, como existir em sua vida e gozar desta comunhão para sempre. Esta é a preocupação de Davi. E será se essa é a minha e a sua preocupação? Em agradar a Deus, em ter comunhão com Deus? Ou nós simplesmente estamos seguindo o fluxo da maioria, preocupados apenas com o aqui e o agora, com o hoje, em ser um sucesso aos olhos deste mundo? E a ideia aqui é de corrupção, ou seja, aquilo que está estragando, né, que está apodrecendo, né, que está ali se corrompendo. A ideia de algo, né, que era original e foi perdendo a sua essência ao longo do tempo. Ou seja, uma luta constante. Nós vemos isso, por exemplo, com o homossexualismo. Né? A pessoa ela é homem e não, ela diz eu sou mulher. E vai perdendo a sua essência, né? E quer negar a sua essência, quer deixar de ser íntegro. Essa é a essência aqui e basicamente a ideia do tema aqui. Né? Se você se lembra, a primeira pergunta lá do catecismo, né, diz o seguinte: qual é o fim principal do homem? Qual que é o objetivo de nós estarmos aqui neste mundo? Qual é o objetivo? Por que nós existimos? Qual é a finalidade de nós estarmos vivos? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, a pergunta é: qual é o objetivo do homem? Para que ele foi criado? E a resposta ela vem de forma bem objetiva. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos 11:36? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós existimos para Deus, vivemos para Deus. Como disse Agostinho, tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e a nossa alma está sem sossego até que encontre repouso em ti. Nós existimos para o Senhor. Sem Deus não há repouso, sem Deus não há paz. A bússola, né, ela é atraída de forma magnética para o norte. Nós somos atraídos para a eternidade, para o divino, como diz as Escrituras. Deus colocou a eternidade dentro de nós, dentro do homem. Nós fomos criados para isso, para algo que transcende, que vai além. E não é apenas para ganhar dinheiro, não é apenas para amontoar bens, para amontoar propriedades neste mundo. Essa vida espiritual que Davi está nos remetendo e nos levando a examinar a nós mesmos, não é a ideia de que muitas pessoas possuem hoje. Né? Quando nós falamos, você precisa viver uma vida espiritual, você precisa ter um andar íntegro, né? E automaticamente as pessoas acham que elas precisam se retirar deste mundo, que elas não podem estar envolvidas com nada. E vida espiritual é aquela pessoa que vai para o monte e ela se isola de todos e de tudo. Né? Todavia, isso não é ser espiritual. Você viver uma vida espiritual não é apenas você ir para o monte e ficar orando o dia inteiro. Ser espiritual é você olhar toda a sua existência e toda a sua vida com a perspectiva de glorificar a Deus, de exaltar a Deus por meio da sua existência. Seja lá no seu trabalho, você deve fazê-lo com excelência. Você deve estar ali não apenas para ganhar dinheiro, não apenas para trazer o sustento para dentro do seu lar, embora seja lícito. Você deve fazer o seu trabalho com excelência e por meio do seu trabalho Deus ser glorificado. Essa é uma vida espiritual. O seu casamento, a mesma maneira. O seu casamento não é um fim em si mesmo. Não é para satisfazer a si mesmo. Você não vive para agradar o seu cônjuge. Embora muitos acham que casamento é isso.
Ou é para ele ser feliz, ou é para fazer o outro feliz. O nosso casamento não é um fim em si mesmo. O nosso casamento deve ser vivido com a perspectiva correta, para a glória de Deus. Para que o Senhor seja louvado e exaltado por meio do nosso relacionamento. Ou seja, fazer tudo para a glória de Deus. Reconhecer que sem o Senhor, nós não somos nada. E muitas vezes você pode, inclusive, levar prejuízos por conta disso. Por tentar ter um andar íntegro, ser fiel, e muitas vezes você vai sofrer consequências por conta disso. Então você deve olhar para o seu trabalho, para a sua família, e para tudo que você faz com a perspectiva correta, como um culto a Deus. O nosso culto não se limita apenas a 2 dias por semana, onde nós nos ajuntamos para a reunião solene do ajuntamento do povo de Deus. Toda a nossa vida e toda a nossa existência deve ser vivida com essa perspectiva. Um culto para o meu Deus. O meu casamento, o meu trabalho, a criação dos meus filhos, tudo deve ser vivido com esta ótica. Isso é uma vida espiritual. Uma vida espiritual não se resume a 2 dias de cultos por semana. Quando você olha, por exemplo, para o Antigo Testamento, você vê ali o sacerdote limpando o templo. Por que você não pode fazer a mesma coisa limpando a sua casa? Fazendo para a glória de Deus. Fazendo para a glória de Deus, mesmo que ninguém esteja vendo. Fazer o melhor, fazer com excelência, porque Deus está vendo. Você olha o sacerdote oferecendo um sacrifício, sacrificando ali um bezerro. Por que nós não podemos olhar para a nossa vida, olhar para os nossos filhos e compreender, isso aqui é uma missão que está sobre os meus ombros e eu devo fazê-lo com excelência para que Deus seja glorificado, que os meus filhos conheçam ao Senhor, temam ao Senhor e que eles vivam para o Senhor. Então, tudo na nossa vida ela tem a ver com Deus e com a nossa comunhão com Deus. E se você não tem comunhão com Deus, há algo de errado. Há algo de errado. Você precisa enxergar, nós todos precisamos enxergar que Deus é tudo para nós. Sem Ele nós não podemos nada. Sem Ele nós não fazemos nada. Ele é o nosso refrigério, Ele é o nosso renovo, Ele é a nossa força, Ele é o nosso socorro. Ele é tudo. Ele é tudo que eu e você possuímos e precisamos. Às vezes ficamos preocupados com coisas, né, achamos que o nosso problema é dinheiro, que o nosso problema é uma casa própria, que o nosso problema são infinitas coisas. O que eu e você mais precisamos, meu irmão, em primeiro lugar, tudo que nós precisamos é Deus. E precisamos enxergar isso, porque é isso que a Escritura nos mostra. Né? O ímpio, ele vai para o trabalho dele com qual perspectiva? Apenas de ganhar dinheiro. Muitos sequer estão preocupados de fazer com excelência. Muitos vão apenas para cumprir um cronograma, cumprir uma grade ali e acabou. Fazem de qualquer maneira. Mas e o cristão? Para o cristão não pode ser apenas isso. Apenas uma questão de cumprir um horário semanal, de cumprir uma carga semanal, de apenas trazer o alimento para minha casa. Não, ele vê aquilo como algo espiritual. E dentro disso eu quero falar alguns pontos. Primeiro, né, que está diante de nós aqui muito claro, é mais uma vez a justificação pela fé. Porque se você compreendeu a pergunta de Davi, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? Ou seja, quem pode estar diante do Senhor? Quem pode se apresentar a ti, Senhor? Esta é a pergunta de Davi. Quem pode morar no templo? E ele responde, o justo. Esse pode habitar em sua casa, esse pode morar no teu santo monte, o justo. Só que se você se lembra, a semana passada eu preguei sobre o Salmo 14. E Davi ele foi enfático, não há um justo. Tanto que Paulo repete a mesma coisa em Romanos capítulo 3. Não há um justo, não há nenhum bom sequer. Todos pecaram, todos extraviaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E agora nós estamos diante de Davi falando de integridade. Será se Davi ele poderia falar disso com propriedade? Quem era Davi? Por exemplo, Davi ele diz que nós devemos falar a verdade, né? Ele diz, aquele que vive com integridade, e ele começa a aplicar. Aquele que pratica a justiça e fala a verdade de coração. Será se Davi era esse homem que falava a verdade a todo instante? Ora, ele mentiu para Urias.
Um homem que tinha um andar íntegro. Se você se lembra, toda a situação que Davi enfrentou, né? Davi, por conta de um olhar, Davi começou a cair. Por conta de uma olhadinha, Davi abriu brecha para o pecado. E ali, então, por conta de uma mentira, veio um adultério, depois veio uma morte. E se você se lembra, Urias estava em batalha. Davi pede para chamar Urias e fala para Urias o seguinte: olha, vai lá e deita com a sua mulher. Porque ele queria cobrir o fruto do seu pecado. Urias, um homem tão direito, que ele disse o seguinte: como que eu vou me deitar com a minha esposa se os meus irmãos estão em guerra? Se os meus irmãos estão em batalha? Não, eu não vou. Eu não vou para casa me deitar com a minha mulher. Levar a vida como se tudo estivesse de boa. E aí então Davi precisou de uma outra saída. Davi então usou um outro método. E aí nós vemos que o desfecho foi ainda mais pior. Foi infinitamente pior. Davi está dizendo, olha, que nós não devemos falar ou fazer o mal ao próximo. Será que ele podia falar isso? Claro que não. O exemplo de Urias já nos mostra muito bem isso. Ele não apenas mentiu, ele não apenas tentou enrolar Urias, como ele colocou Urias na ponta, na alça de mira ali, para que ele pudesse ser morto mesmo. Então é claro que ele fez mal ao seu próximo. Ele está dizendo que também nós não podemos prejudicar o inocente. Davi não apenas prejudicou o inocente, ele matou o inocente. Ele arrebentou com a vida de Urias, com a família de Urias. É Davi, é isso que ele está falando. E aí surge a pergunta, quem pode então se chegar a Deus? Quem pode? Das condições que as Escrituras nos mostram, quem pode se apresentar? Quem pode morar no Santo Monte? A Bíblia diz que apenas uma pessoa pode. Apenas uma pessoa fez isso, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Houve um homem que conseguiu subir o monte e chegar até Deus, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vemos e estudamos aqui no domingo, a grande evidência de que ele cumpriu e satisfez a exigência da lei, a exigência feita por Deus, é justamente a sua ressurreição. Que ele morreu e ressuscitou para que pudéssemos ser justificados. O sacrifício foi aceito, a oferta foi aceita, e como a Escritura anuncia, ele está ao lado do Pai. Ele foi o único, e é por isso que nós só podemos ser justificados e podemos ser reconciliados com Deus por meio dos feitos de Cristo Jesus. Como eu falei bastante aqui no domingo, né? Na cruz, ele levou os nossos pecados. A justiça dele nos foi atribuída. Então, ao crermos em Cristo, na sua obra, no seu feito, na sua vida, e em todo o seu trabalho e toda a sua obra de redenção, isso nos é atribuído como justiça. E então nós podemos nos apresentar e habitar com Deus e passaremos a eternidade com Deus. A Bíblia vai chamar isso de justificação pela fé. Ou você é justificado pela fé, ou é justificado pelas obras. E eu não vou me delongar aqui, porque todos nós bem sabemos que não podemos ser justificados por obras, né, como vimos aqui no domingo. Para ser justificado por obras seria a perfeição total. E nenhum de nós podemos fazer isso. E a justificação pela fé é justamente o meio pelo qual somos declarados justos perante o tribunal de Deus. A conta foi paga. Não houve nada por debaixo do pano. Cristo cumpriu a exigência. A lei dizia, né, e diz, pecou tem que morrer. E foi exatamente o que aconteceu. Cristo foi moído, foi morto no meu e no seu lugar, e por isso a justiça dele nos é imputada. Mas não para apenas aqui, né? Nós damos um outro passo, que é o meu segundo ponto, que é justamente a santificação. Só o justo pode praticar a justiça. E aí é que nós entramos agora. Deus, ele nos justifica e agora está nos santificando. Primeiro ele nos justifica e agora nós estamos no processo de santificação, buscando o caminho da justiça. A lei nos leva para Cristo e Cristo nos envia novamente para a lei para sermos lapidados, transformados, dia após dia, com o objetivo final de nos parecermos com Cristo. E é claro que aqui todos nós fomos chamados para ser santo. Não é apenas um ou outro.
Não é apenas o pastor ou a liderança da igreja que foi chamada para ser santa e ter um andar íntegro, mas todos nós cristãos, todos nós que nos intitulamos cristãos, devemos compreender que temos que caminhar de maneira íntegra, que precisamos a cada dia mais nos parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pôde subir ao monte? Ninguém. Por isso nós precisamos de Cristo. Por isso nós precisamos dele. É Ele que nos salva. E é Ele que nos salvou, é Ele que nos reconciliou com Deus. E é Ele agora que vai fortalecer a mim e a você a cada dia nessa escalada desse monte, nesse caminho de santificação. É pela fé que nós vivemos. É dia após dia vivendo para a glória de Deus, caminhando e crescendo em santidade a cada dia nesse processo de santificação. Seria esse processo, santificação, poderíamos resumir aí como um processo de embelezamento que Deus submete ao seu povo, aonde nós vamos a cada dia sendo lapidados para que possamos parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para a lei de Deus, algumas pessoas dizem, é muito difícil nos submetermos à lei de Deus. Não, é impossível. Os mandamentos do Senhor não são difíceis, eles são impossíveis. E a lei diz muito clara que você não pode cumprir. Eu não posso cumprir. Nós, por nós mesmos, não conseguimos cumprir. E é aí que nós precisamos andar por fé. Fé que Cristo nos capacita dia após dia. Que Ele nos capacita a vivermos a palavra de Deus, a nos submetermos à sua palavra e a caminharmos de acordo com a sua palavra. Então a salvação não é apenas você pegar um porco, dar um banho naquele porco e soltá-lo de novo livre, para que ele volte de novo para a lama. Isso não é salvação. A salvação vai além. Há uma transformação. Salvação não é você receber um carimbo de crente agora, que agora você é crente, que agora você pertence a uma denominação evangélica. Isso não é salvação. Você pode ficar 10, 20, 30 anos dentro de uma denominação e não ter nascido de novo e ir para o inferno. Então, salvação é a questão do novo nascimento. Algo sobrenatural ocorre dentro de nós. E a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus habitando em nós. Ou seja, nós não somos mais um porquinho que apenas recebemos um banho e agora vamos voltar novamente para a lama. A Bíblia diz que não aconteceu isso apenas conosco. Nós somos transformados, o Espírito de Deus habita em nós. E agora nós podemos e devemos andar em novidade de vida. Nós não somos um porquinho que tomou banho. Algo sobrenatural ocorreu em nós. O Espírito de Deus habita dentro de mim e de você. E é claro, como que isso acontece, né? Como que isso ocorre? Como que nós podemos ver isso, perceber, né? Como que nós somos santificados? Como que esse processo de santificação ocorre em nossas vidas? Algumas pessoas ficam presas a sentimentos, né? Ela precisa sentir algo, precisa sentir um arrepio, ela precisa chorar para então dizer, não, Deus está comigo. Todavia a Escritura diz que o que eu e você precisamos é crer. Crer que o Espírito de Deus habita em nós, crer que o Espírito de Deus nos capacita a andar em novidade de vida, crer naquilo que a Escritura diz a nosso respeito, como Paulo, por exemplo, vai dizer em Romanos capítulo 6, que nós não somos mais escravos do pecado, que nós somos livres agora em Cristo Jesus e muitas outras aplicações que eu e você podemos fazer em nossa vida. Mas como nós percebemos isso? Que nós estamos nesse processo de santificação e que isso está ocorrendo em nossa vida. Primeiro, pelo prazer na lei de Deus. Nós precisamos nos deleitar nas Sagradas Escrituras. Agora, se você não ler a Escritura, se você nunca tem um tempo para se debruçar na palavra de Deus, há algo de errado. Aqui está o seu alimento. É a palavra de Deus. Por mais que você leia bons livros, por mais que você ouça boas pregações, você precisa ler as Escrituras. Você precisa ler a palavra de Deus. Não há negociação. Você precisa se deleitar na lei do Senhor. Como o salmista vai dizer no Salmo 139, não é? Que ele tem prazer na lei de Deus. O ímpio não é assim. O ímpio ele está preocupado apenas, vai me fazer feliz? Eu vou ganhar dinheiro com isso? Qual será o benefício que eu irei ter? O cristão ele não analisa a sua vida com essa perspectiva. O cristão ele olha para tudo e a primeira pergunta que ele faz é:
isso agrada a Deus ou isso é pecado? Isso vai glorificar a Deus ou isso é pecado? E para isso você precisa conhecer a Deus. Você precisa ler a Escritura. Você precisa se submeter à palavra de Deus. E é onde nós vamos sendo fortalecidos. Lembrando que é Ele que opera em nós. Ele gera e Ele nos opera em nós, nos transformando, tanto o querer como o efetuar. Essa obra, esse processo, é Deus que vai nos fortalecendo, é Deus que vai nos capacitando dia após dia. A lei, ela não nos salva, meu irmão. E não porque ela é ruim. Ela é boa, como eu disse aqui no domingo. Ela reflete, ela expressa o caráter de Deus. Então a lei é boa, o problema somos nós. Mas nós sendo salvos, a lei ela não pode nos salvar, porque ela nos condena por conta da nossa situação, por conta do nosso pecado. Então a lei não nos salva. Mas nós sendo salvos, Cristo operando em nós, existindo ali um novo nascimento, onde nós somos novas criaturas, nós somos comissionados a obedecer à lei. Ou seja, nós somos enviados mais uma vez para a lei de Deus, para que possamos nos submeter à sua lei. Nós somos criados para as boas obras. Não que as boas obras irão te salvar, mas após esse processo de salvação, de transformação ocorrer, você precisa produzir. Nós precisamos dar frutos. E um deles é justamente as boas obras. Mas não somos salvos pela bondade, mas fomos salvos para a bondade. Né? Como Paulo vai dizer em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós fomos criados para isso. E aí agora nós vamos ver aqui alguns exemplos, né, de prática dessa justiça. Porque é isso que ele diz no verso 2, né? Aquele que vive com integridade pratica a justiça. E aí como que ele vai? Ele dá algumas aplicações. Primeiro, de coração fala a verdade, né? E ele dá aí alguns exemplos, né? Não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo e nem vai falar mal do outro. Né? Então, o primeiro exemplo prático é justamente isso, de coração fala a verdade. Segundo, né? Ele despreza o ímpio e enaltece o justo. Verso 4. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás mesmo quando jura com prejuízo. Né? Mas vamos ficar apenas nesta parte A aqui primeiro. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honram os que temem o Senhor. Isaías capítulo 5, verso 20, ele vai dizer: ai dos que falam, ai dos que ao mal chamam de bem e o bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Traduzindo aqui para mim e para você, essa inversão de valores que nós temos hoje. É tudo isso que está diante dos nossos olhos hoje. As pessoas aplaudem a impureza e rejeitam a santidade. Isaías está dizendo, ai desses homens que fazem isso. Ai das pessoas que vivem assim. E Davi está dizendo, quem tem um andar íntegro, ele vai rejeitar o corrupto. Ele não pode aplaudir o corrupto. Por isso que é uma loucura, né? Você vê crente, né? A pessoa que se diz cristão, defendendo, por exemplo, Lula. Ah, não há salvação para ele? Ora, se ele se arrepender dos seus pecados, há salvação para qualquer ser humano. Mas na atual situação, a pessoa continua em seus pecados, continua cega. Não há. É condenação para todos. É o que a Escritura nos anuncia. Há salvação? Sim, onde houver um coração arrependido, onde houver fé em Cristo Jesus, por pior que o homem seja, há salvação. Mas você não pode compactuar com aquilo que é mal. Se algo está ali caminhando de maneira errada, você não pode aplaudir. Você não pode dizer como a maioria, isso é certo, isso agrada a Deus. Você não pode olhar para a escuridão e dizer que é luz. Isso não é andar íntegro, é isso que Davi está dizendo. Quem faz isso não anda de maneira íntegra. E como na prática nós vemos isso? Olha, condenando as más obras. É uma loucura que nós vemos hoje. Né? Um pastor que ele vai defender um político, né, que está ali comprovadamente que ele é corrupto. Como no caso do Lula. Né? Nós temos aí alguns homens se intitulando pastores que defendem o cara. O cara é um ladrão, é um corrupto, é um safado, e as pessoas estão defendendo. Ora, não pode ter um andar íntegro. E aí as pessoas vão dizer,
Mas precisa amar mais, pastor. Nós precisamos ter mais amor. Mais amor e menos julgamento, né? Amar mais e julgar menos. É. E aí, você deve fazer uma pergunta, é mesmo? Mas e aí? Você não deve rejeitar o desprezível, o corrupto, o safado? Então nós temos que compactuar com a maldade, é isso mesmo que você está me dizendo? Você pede para que eu tenha mais amor com o corrupto, com o safado, e aí eu te pergunto, e as ovelhas? Não precisam de amor? Não precisam de amor? As ovelhas deixa a Deus dará? Será mesmo que nós temos que compactuar? Ora, Jesus então não possuía amor ao criticar os líderes judeus, não é? Se for por esta ótica, porque o que Jesus fez constantemente foi justamente criticar os fariseus, os líderes religiosos de seus dias. Será se não havia amor em Cristo Jesus? Ou será se ele fazia aquilo para que olhos pudessem ser abertos? Não era criticar simplesmente por criticar. Criticar simplesmente para ganhar um ibope. É criticar para que olhos sejam abertos. A única maneira de mudar a direção, mudar o caminho, é expondo o erro. Se não expor o erro, não haverá mudança. Se não expomos o erro, como que vai existir mudança? Então, expor o erro, ou seja, criticar o mal, é a única chance de salvar a todos, de que olhos possam ser abertos. Então, a verdade ela precisa ser exposta. E é exatamente isso que Jesus fez. Ele está ali mostrando, não, esse caminho está errado. Esse caminho está levando-os para a condenação. E Jesus pregou o Evangelho, anunciou a sua lei. Então essa ideia que os crentes modernos têm hoje é uma grande loucura. Se eles vivessem na época do apóstolo Paulo ou dos discípulos, com certeza nós não teríamos grande parte do Novo Testamento. Porque grande parte do Novo Testamento foi justamente para combater os hereges e expor o caminho torto que eles estavam trilhando. Para preservar, para proteger o verdadeiro Evangelho. Como que nós rejeitamos, né, o desprezível? É não sentindo inveja dos homens maus. Você não pode deixar o seu coração se encher de inveja por conta do homem mau. Como o salmista no Salmo 73, você se lembra? Quase me resvalaram os pés. E ele explica como. Porque ele viu a prosperidade dos ímpios. E isso nós vemos no meio dos crentes, né? Eles ficam com os olhos brilhando por conta dos ímpios. Da prosperidade, do sucesso, do status dos ímpios. Como? Se você trilha esse caminho, você não está andando em integridade. Você está sentindo inveja dos homens maus e também rejeitando, é claro, não tendo comunhão com esses homens. Como vamos ter uma comunhão plena com esses homens? Calvino, comentando sobre isso, ele diz, né? Os filhos de Deus não enaltecem os homens maus com o fim de obter o favor humano. É que essa pegada você vê no mundo, né? As pessoas bajulam, exaltam, para que eles possam ser beneficiados. Para que eles possam receber alguma coisa. É o famoso toma lá da cá, né? E à luz da Escritura, da palavra de Deus, não existe isso para nós. Para um cristão, não. O Filho de Deus, ele não está ali para negociar, para que ele tenha uma melhor posição, para que ele tenha mais status, ou para que ele tenha qualquer benefício neste mundo. Né? E ele diz também aqui, que jura, né? No final aí desse verso ainda, no verso 4, no final ele diz, o que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. Né? É aquele camarada que ele fez um juramento, ele votou, e ele notou que ele levou um prejuízo, aí ele quer voltar atrás. Davi está dizendo não. Se ele tem um andar íntegro, mesmo que ele tenha um prejuízo, ele mantém o seu compromisso. Você pode aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, no seu casamento. Um dia você fez um voto, até que a morte o separe. Essa era a condição. Essa foi a condição. E aí? Então nós não temos que pensar, mas por conta disso, daquilo ou do outro. Até que a morte o separe. Na saúde, na doença, não é? Isso que um pastor ou um padre vai falar? Aí você tem que falar também, né? Na beleza, na feiura, né? Que às vezes parece que as pessoas esquecem. Porque ficamos feios, envelhecemos. Né? Nada do que foi será. E aí você pode querer voltar atrás. E aí você pode olhar, mas será se aqui agora cabe isso aqui? Por exemplo, uma pessoa jura que vai ficar com a outra até o final de sua vida. E se a pessoa fica inválida?
O que fazer? Será que ele pode voltar atrás? A pessoa ficou feia. Completamente destruída. E aí? Davi está dizendo que não. Ele tem que manter a sua palavra e ir até o final. Então isso aqui você aplica em qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida. E por último, né? E aqui encerrando aqui no verso 5, ele diz no final, né? Aquele que agir assim nunca será abalado. E aqui, é claro, muitos pregadores da teologia da prosperidade, eles podem ficar apenas com esse versículo, com o final desse versículo. Aquele que agir assim nunca será abalado. O problema que está diante de nós é que Davi não disse em qual situação ou qual momento nós não seremos abalados, ou o que é. O que ele quis dizer com isso? Não seremos abalados. Aquele que andar de maneira íntegra, ele não será abalado. Aí nós precisamos de toda a Escritura para nós compreendermos, ou pelo menos tentarmos compreender o que Davi está nos ensinando, por meio deste salmo. Nós precisamos do restante da Bíblia para saber o que isso significa. Porque não seremos abalados, será se significa que não teremos nenhum problema? Que nós não passaremos por nenhuma dificuldade? Ora, isso cai por terra quando nós olhamos para Jó. Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Inicia-se o livro de Jó dizendo isso. Um homem íntegro, reto e temente a Deus. Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu seus bens, suas propriedades, seus filhos. Então não pode ser isso. Que você não pode perder nenhum bem, nenhuma propriedade, inclusive seus próprios filhos. Então não é isso que Davi está dizendo, que nós não seremos abalados. O próprio Cristo nos mostrou diante dos dois fundamentos, né? Ou você constrói a sua casa sobre areia, ou você constrói a sua casa sobre a rocha. E ele deixou muito claro que as tempestades vieram e vêm sobre todos, sobre o bom e sobre o mal, sobre o justo e sobre o ímpio. Então as dificuldades, as adversidades assolam todo mundo, seja o cristão ou o ímpio. Só que há uma grande diferença quando nós olhamos para a Escritura e nós vemos que nós não estamos sozinhos. Que mesmo em meio a inúmeras dificuldades, mesmo em meio a inúmeros problemas, a Escritura sempre diz que o cristão, ele é vencedor. Mesmo diante do pior cenário, ele é vencedor. Ele é mais que vencedor. É o que a palavra de Deus diz. É o que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo, tudo. Então nós já somos abençoados. Então essa ideia, né, de muitos pastores é, esse ano vai ser o ano da vitória, o ano da bênção, o ano da prosperidade. Não, nós já somos abençoados. Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. E aqui está a grande diferença. Muitas das vezes você não será livre das dificuldades. Eu não posso te garantir isso, como a maioria dos pastores garantem. Queria poder garantir que nós não iríamos sofrer, que nós não iríamos passar por nenhum problema, que a vida seria fácil, que a vida seria uma maravilha, mas isso não está nas Escrituras. Na maioria das vezes você não será livre das dificuldades. Na maioria das vezes nós teremos que enfrentar as adversidades da vida. Na maioria das vezes nós temos que nos lembrar, todo dia, a vida é dura, a vida é difícil. E essa é a primeira coisa que você precisa se lembrar para enfrentar a vida. Saber que a vida é difícil. Saber que a vida é sofrimento, é angústia, é aflição, a maior parte do tempo. Temos pequenos momentos de alegria, de felicidade, mas a grande maioria, a grande parte de nossa existência vai ser de dor, vai ser de angústia, vai ser de aflição. Inclusive, né, dentro da nossa própria família. Um dos lugares que nós mais sofremos, mas é um dos lugares que nós temos mais alegrias. Mas a vida é assim. Essa é a vida real. Você não pode viver numa bolha, como a maioria dos pastores querem nos fazer pensar que a vida, pelo fato de nós recebermos a Cristo e o Espírito de Deus habitar em nós, que nunca iremos enfrentar sofrimentos. Cristo nunca prometeu isso para mim e para você. Ele diz, olha, o mundo me rejeitou, é claro que eles vão te rejeitar. O mundo me desprezou, é claro que eles vão te desprezar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi categórico, ele nunca mentiu. Quer me seguir? Ótimo. Comece negando a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Ou seja, abre mão das suas vontades, abre mão dos seus planos, dos seus sonhos. Será que você está disposto a isso?
Abrir mão dos seus sonhos. Porque nós nos apegamos a eles de tal maneira que não podemos nos submeter a Deus. Porque será desconforto. Porque isso gera dor. Isso gera sofrimento. Será que nós não temos outro caminho a não ser nos submeter a Cristo? A não ser olhar para frente. Você não foi chamado para viver a sua vidinha. O seu projetinho de vida. Toda a nossa existência faz parte de um projeto infinitamente maior. Não resume na sua vidinha, no seu dia a dia, no seu casamento, na criação dos seus filhos apenas. Quando nós olhamos para a Escritura, você vê histórias como de Davi, Esther, Ruth, José, Moisés, todos eles. Não era a vidinha deles, o projetinho de vida deles, o império que eles estavam tentando construir. Mas eles faziam parte de um projeto infinitamente maior. E é assim que o cristão deve ver. Será que nós conseguimos perceber isso? Eu fui chamado para submeter a Deus. Em todas as áreas. Quando você vai tomar uma decisão, uma atitude, como é que você faz? Você consulta ao Senhor? Ou faz a primeira coisa que lhe dá na sua cabeça? Você sempre deve pensar isso. Então lembre-se disso, nós nunca seremos livres, né? Na maioria das vezes nunca seremos livres das dificuldades, das tempestades da vida. E a vida é dura. Na velhice você consegue perceber isso. Quanto mais os anos se passam, mais nós vamos percebendo a nossa limitação, a nossa fragilidade, mais nós vamos reconhecendo a nossa pequenez. Né? Quanto mais os anos vão nos acrescentando aí, vai acrescentando a nossa idade, nós vamos percebendo quão podre nós somos, o quão limitado nós somos. Né? Então o Senhor, Ele nunca prometeu ausência de problemas. Nunca. Mas uma coisa Ele garantiu para mim e para você, a presença dEle. E isso já deveria nos ser suficiente. Ele garantiu a presença dEle. Mas para isso, é por meio da fé, não é? Por meio de fé. Crendo. Você não precisa sentir o arrepio. É realmente crer. Crer e obedecer. Se submeter a Deus. Como disse Isaías, né? No capítulo 40, verso 30 e verso 31. Os jovens se cansarão. Os moços cairão. Mas ele diz, os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Mas aqueles que esperam no Senhor. Isso é uma das nossas maiores dificuldades. Esperar. Queremos tudo para ontem. Oramos às 19 horas e queríamos a resposta às 18. Temos que aprender a esperar em Deus. Você não será livre das dificuldades. Mas em Cristo Jesus, se você estiver firmado em Cristo Jesus, elas não irão te abalar. Não estou dizendo que você não perderá pessoas, você não poderá perder o emprego, não perderá um parente ou o próprio filho. Não é isso. É que mesmo em meio às piores adversidades, se você estiver firmado em Cristo Jesus, você pode ter certeza que Ele será a tua fortaleza. Ele vai ser aquele que vai te capacitar. E você sairá vencedor em todas as batalhas. Porque Ele vai te fortalecer. Se você viver em comunhão com Cristo e fé nele, você pode ter certeza. Você vai sair triunfante em todas as batalhas e em todos os problemas. Mas para isso, precisa estar prostrado diante do Senhor. Precisa realmente confiar nele e depender dele. Que Deus nos dê essa graça.